Gostaria de falar com vocês nessa manhã sobre a glória do Deus que adoramos. Para isso, vou pedir que você abra a sua Bíblia, por gentileza, em Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19. A versão que eu estou usando é Nova Almeida atualizada. Então, talvez, se não for a sua, pode ser um pouco diferente. Eu vou pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta, mesmo depois de eu ler, para que a gente volte no texto e a gente vá olhando palavras e versículos importantes. Eu vou ler, você pode acompanhar comigo, por gentileza, a leitura. No terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam ali. Ali Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como levei vocês sobre as asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Moisés foi, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então todo o povo respondeu a uma só voz: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. O Senhor disse a Moisés: eis que virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você, e para que também creiam sempre em você. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas, estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marque ao redor do monte limites para o povo, dizendo: tomem cuidado para não subir o monte, nem tocar a sua extremidade. Todo aquele que tocar o monte será morto, mão nenhuma tocará nele. Se o fizer, será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta, então subirão o monte. Moisés desceu do monte para junto do povo e consagrou o povo. E lavaram as suas roupas. E Moisés disse ao povo: estejam prontos no terceiro dia, que até lá ninguém tenha relações com a sua mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos. Uma espessa nuvem cobriu o monte. E ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. E Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte, Moisés foi até lá. E o Senhor disse a Moisés: desça e avise ao povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, para evitar que muitos deles sejam mortos. Também os sacerdotes que se aproximam do Senhor devem se consagrar, para que o Senhor não se volte contra eles. Então Moisés disse ao Senhor:
o povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo, marque limites ao redor do monte e consagre-o. E o Senhor o respondeu, vá, desça, depois você subirá, e Arão virá com você. Porém os sacerdotes e o povo não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, para que Deus não se volte contra eles. Então Moisés desceu ao povo e lhe disse tudo isso. Bryan Chapell, em seu bom livro chamado Adoração Cristocêntrica, nos lembra de uma verdade fundamental. Estruturas contam histórias. Estruturas contam histórias. Os reformadores sabiam disso. O que caracterizava uma igreja católica romana na época da Reforma é que tinha uma torre alta, e nessa torre alta você sempre tinha uma cruz em cima dela. Os reformadores, a primeira mudança estrutural que eles fizeram, quando essas igrejas se tornaram protestantes, era tirar a cruz e colocar um galo. Galo, porque agora finalmente raiava um novo dia. Pós-tenebras lux, depois das trevas luz, chega de escuridão. E o galo no topo da torre representava isso. Raiou um novo dia finalmente, a luz do evangelho voltou a brilhar. Então, a depender, se você estivesse debaixo de um condado, de um príncipe que era católico, a sua igreja teria uma cruz no topo. Se você estivesse lá na região em que o príncipe era protestante, reformado, então a sua igreja teria um galo. Lutero vai além disso, porque na primeira igreja que ele vai reformar, em Tugol, na Alemanha, ele faz mudanças estruturais importantes que comunicam a mensagem do evangelho. Primeira coisa, igrejas católicas eram conhecidas por terem o púlpito atrás, distante do povo, e Lutero, assim que vai reformar essa igreja, ele atrai o púlpito para o centro da igreja e coloca um púlpito alto, porque a palavra de Deus reina sobre tudo e todos, a palavra de Deus pertence ao povo, mas governa a vida do povo. A ceia do Senhor ficava numa mesa, logo na entrada da igreja, protegida por uma grade, e o fiel não tinha acesso à mesa, era mediada pelo sacerdote. E aí Lutero faz mais uma reforma estrutural importante. Ele tira a grade, ele vai para trás da mesa, porque a mesa não é dele. A mesa é do Senhor. E ele não é mediador de ninguém. Cristo media. Porque estruturas contam histórias. Parece que os reformadores sabiam aquilo que o profeta marqueteiro da década de 60, chamada Marshall McLuhan, já tinham dito de que o meio é a mensagem. A mensagem não é comunicada simplesmente pela própria mensagem, mas a mensagem é comunicada pelo meio, pela forma. A forma está sempre comunicando o que se crê, está sempre comunicando a crença, o ideal por trás dela. E é isso que eu quero falar com vocês nessa manhã, que Cristo não pode ser somente a mensagem que nós comunicamos, mas o nosso culto, se ele é cristão, ele deve ser formado por Cristo. Cristo não deve ser somente informado e pregado, mas a mensagem que nós cremos, o Evangelho e Cristo crucificado, deve dar uma forma específica, porque estruturas contam histórias. E aí talvez você está se perguntando, mas o que isso tem a ver com Êxodo 19? Eu não estaria errado em dizer que Êxodo 19 é uma das principais passagens que nós temos em Êxodo. Que o Sinai, o pé do monte, é o clímax do livro do Êxodo, você já sabe. Êxodo tem 40 capítulos. Você tem somente 14 capítulos falando da escravidão no Egito e as 10 pragas. Depois você tem 3 capítulos falando da travessia do povo do deserto. Depois você tem 21 capítulos do povo no pé do monte, do povo adorando a Deus.
O clímax do livro do Êxodo não são as 10 pragas. O clímax do livro do Êxodo é a adoração a Deus. O propósito do livro do Êxodo não é fazer com que você se maravilhe. Nossa, olha lá, o povo estava sofrendo, Deus estava com dó do povo, e por isso que Deus foi libertar o povo. O clímax e o propósito do livro do Êxodo é que Deus não divide a glória dele com ninguém. A glória dele custa caro, e tudo que ele faz antes do pé ali do monte Sinai é libertando o povo, não porque ele tinha dó deles, mas para que me adorem. Esse é o clímax. Agora, foi Carmen Joy Imes que escreveu um belíssimo livro que não está traduzido para o português, que chama Bearing God's Name, que significa portar o nome de Deus, o terceiro mandamento, honrar o nome de Deus, que ela vai dizer para a gente que o encontro, esse culto que está acontecendo no Sinai, não é somente o clímax do Êxodo, mas é o clímax de todo o Pentateuco. Ela vai demonstrar isso através do paralelismo hebraico, mostrando, olha, tem historinhas que estão contadas para nós antes do culto do Sinai, e as mesmas histórias se repetem pós-Sinai. Então, por exemplo, você tem 6 acampamentos mencionados antes do Sinai, no livro do Êxodo, onde o povo passou. Pós-Sinai, no livro de Números, você tem 6 acampamentos mencionados. Você tem 7 vezes a palavrinha deserto aparecendo antes do Sinai. 7 vezes a palavrinha deserto aparece pós-Sinai. Você tem um evento antes do Sinai, de Deus dando maná e codornizes ao povo. Você tem o evento sendo repetido pós-Sinai, de Deus dando maná e codornizes ao povo. Você tem o anjo do Senhor vindo libertar o povo de Israel antes do Sinai. Você tem pós-Sinai o anjo vindo libertar o povo dos amalequitas. Você tem uma guerra contra os amalequitas antes do Sinai. Você tem a mesma guerra em outro período da história acontecendo com os amalequitas pós-Sinai. Então ela vai dizer, veja, o que está acontecendo aqui, esse culto que nós temos no Sinai, é um tipo de paradigma, não somente para o Êxodo, não somente para o Pentateuco, mas é um paradigma para todo culto que vem na Escritura. É algo singular o que está acontecendo. Este encontro de Deus com o seu povo no Sinai é algo que não teve repetição na história. Então eu quero fazer uma coisa muito simples com vocês essa manhã. Eu quero olhar para esse culto, que é um paradigma para toda a Escritura, e aprender 4 pontos bem simples acerca do nosso próprio culto. Em primeiro lugar, a formação do culto. Em segundo lugar, o preparo do culto. Em terceiro lugar, o objeto do culto. E por último, o mediador do culto. Formação, o preparo, o objeto e o mediador. Comecemos então na formação, versículo 1, olha como começa na sua Bíblia. Eles chegaram ao deserto do Sinai. Informações geográficas importantes aí para a gente. Começa dizendo que o povo se aproxima do deserto do Sinai, e o deserto do Sinai era onde ficava o Monte Sinai. Em Êxodo capítulo 17, vai dizer que anteriormente a isso, o povo estava em Refidim, e faltava água para o povo. Deus vai dar uma ordem para que Moisés vá e bata nesse monte chamado Horebe, para beber de água. Toda vez que você lê na sua Bíblia Monte Horebe, é sinônimo de Monte Sinai. Então tudo indica que quando o povo estava em Refidim, eles já faziam viagens ao monte, ao pé do Monte Sinai, para ali bater no monte e beber água. E agora essa mudança de localização seria muito agradável ao povo. Pensa você, com uma família muito grande, inúmeros animais, tendo que prover água para tudo e todos, tendo que fazer viagem para buscar água. E é por isso que a informação é importante, no verso 1 dizendo, olha, agora eles chegaram no deserto do Sinai. Verso 2 nós lemos que eles acamparam em frente ao monte. E a pergunta que é debatida até hoje é: que monte é esse? Todo mundo está tentando descobrir até hoje qual é o Monte Sinai. Nós não sabemos, porque ali na península do Sinai, essa região do Sinai, ela é extremamente montanhosa. Tem um monte que tem sido tradicionalmente chamado de Jabal Mussá, que é a ideia do monte de Moisés, um monte de 851 metros de altura, em que os peregrinos que fazem ali a viagem até hoje encontram no topo dele o mosteiro de Santa Catarina,
dizem que tem uma vista linda, e vão dizer que tradicionalmente talvez seja esse o monte. Nós não sabemos qual é o monte até hoje. Fato é que nós não temos aqui somente o relato da localização do povo de Deus, mas nós temos o relato da sua formação. Enquanto eles cultuavam, eles estavam sendo formados. E aí tem dois aspectos no texto que parece que Deus de fato estava formando o povo no culto. Primeiro aspecto, o papel da lei. A gente estranha quando a gente lê o verso 5, né? Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar. Não é estranho esse verso 5? O povo está se aproximando para adorar a Deus, e Deus está dando a lei. Isso aqui parece uma objeção cheia para o homem moderno, né? Porque o homem moderno conhece dois tipos de religião: a religião fora da lei, que esqueça a lei, a religião que funciona é somente o Deus de amor, e a lei é um impeditivo para o seu florescimento. Deus não é esse Deus que fica dando regrinha para a gente, esqueça os 10 mandamentos. E aí tem outra religião do homem moderno, que é a religião da lei, de que para você agradar a Deus, você tem que obedecer à lei, que você se relaciona com Ele somente mediante a lei, e você pode obedecer à lei para obter favor de Deus. Aí o homem moderno olha o verso 5 e fala: tá vendo? Faz sentido, porque quando vocês se aproximam para adorar a Deus, lei, olha o Deus que vocês acreditam, Ele passa o tempo todo para vocês lei, mas não é isso que está acontecendo. Como a gente sabe? Lê o verso anterior, lê o verso 4. Primeiro, vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Graça. Agora o verso 5 faz sentido. Agora, se pois ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança. Primeiro, graça. Primeiro, salvação. Primeiro, libertação. Depois, lei. Qual é o meu ponto? A lei não estava sendo dada para a salvação do povo. A lei estava sendo dada porque o povo já tinha sido salvo. Eles precisam ser agora formados. A lei está sendo dada para formar a identidade de um povo. É como se Deus estava dizendo: eu amo a santidade, passem a aprender a amar a santidade. Eu amo a justiça, passem a aprender a amar a justiça. Eu amo a misericórdia, aprendam a amar o que eu amo. A lei nunca foi dada para a salvação do homem. Primeiro, sempre graça. Depois, aprendam a viver agora comigo, uma vez que vocês já são salvos. Por isso que a palavra é muito importante no verso 5, porque diz: vocês serão minha propriedade peculiar. A ideia aqui é de um tesouro peculiar. No hebraico é segular. O rei tinha inúmeros tesouros nos seus aposentos, mas tinha um tipo de tesouro que ele guardava ao redor da sua cama, protegia como algo mais precioso. É isso que ele está dizendo: se vocês obedecerem a minha lei, vocês vão ser agora conhecidos como esse tipo de tesouro mais próximo, aquilo que eu mais amo. Então, em primeiro lugar, a lei estava sendo dada para formar o povo. Segundo aspecto que a gente vê que Deus estava formando o povo no culto, não só o papel da lei, mas o papel do monte. Você já se perguntou por que Deus traz o povo para o pé do monte? Eu respondo: porque na antiguidade, na Mesopotâmia, se você fosse criar uma cidade, você criaria a cidade no pé do monte. No topo do monte ficava a divindade, ficava o zigurate, ficava o templo, ficava o totem. E aí você vai criar a sua cidade embaixo, e aí o sacerdote da sua cidade que você está criando vai começar a subir o monte, para quem sabe bajular esse Deus, tocar na divindade, dar a Ele oferendas, fazer sacrifícios, para quem sabe esse Deus que eu estou subindo, escalando pelas minhas próprias forças, não me dê algum tipo de bênção, não abençoe o meu esquema militar, as minhas famílias. Então percebe que a lógica da cidade dos homens é sempre o homem tentando subir a Deus, mas Deus inverte a equação aqui, porque a lógica da cidade de Deus nunca é o homem que sobe, mas é Deus quem desce. Não é o homem que sobe para se sacrificar, mas é Deus que desce para abençoar.
E o pé do monte está demonstrando isso. Eu estou formando uma nova nação nessa adoração, estou formando uma nova sociedade, eu estou formando um povo. Por isso que faz sentido você ler o que está no verso 6, que ele vai dizer: vocês serão para mim um reino de sacerdote. Aí veja, uma nação santa, uma sociedade alternativa, uma nova comunidade, um novo povo, uma nação totalmente distinta. E é por isso que agora você consegue ler as palavras de Jesus lá no Sermão do Monte, quando ele diz: não se pode esconder uma cidade, aonde? Situada no topo do monte. E aí é o meu primeiro ponto com vocês nessa manhã: a formação do culto. O que nós aprendemos em primeiro lugar em Êxodo 19 é que o culto sempre nos forma. O culto sempre te forma. E eu diria que o culto te forma em dois aspectos: no aspecto pessoal e no aspecto coletivo. Aspecto pessoal, vou dar um exemplo bem prático para vocês aqui, exemplo que eu gosto de usar. Vamos dizer que um dia você chega domingo de manhã numa igreja, e você entra nessa igreja e ela está toda escura, toda pintada de preto. Estruturas narram histórias, né? Afinal de contas, tem que estar escuro e tem que estar preto, porque é o seu momento com Deus, né? Você não precisa ver ninguém do seu lado. É você, mais uma vez, nesse individualismo profundo que você já vive quase de segunda a sábado, nessa cultura que vive pregando isso pra gente. Agora você entra nesse ambiente com tudo apagado, porque finalmente pode ser só eu, mais um dia, só eu da minha semana e ele. Aí vai começar o culto. Começa um culto sem nenhuma leitura bíblica, uma banda bem alta, começa o louvor tocando. Não é Deus que fala em primeiro lugar. Você já chega falando, e aí começa essa música muito alta, e a pessoa que está com o microfone está tomada por um emocionalismo, e normalmente é sempre o mesmo tipo de emoção, um tipo de contrição, e aí ela vai demonstrando de como ela está contrita, e você está ali cultuando, buscando o Senhor dessa maneira, e só que você começa a olhar, está todo mundo com o mesmo tipo de emoção, seja quem pega o microfone está mostrando para você o mesmo sentimento. Pouquíssimas orações são feitas nesse culto, a banda está extremamente alta, porque não interessa quem está cantando do seu lado, você não precisa cantar, você não depende de ninguém. O canto não é da igreja. Aí de repente sobe a pessoa para pregar, e ele vai dizer: olha, eu estava ali naquele momento, mas enquanto estava tocando aqui, eu tinha até preparado uma palavra, mas agora naquele momento Deus tocou meu coração e me deu uma palavra nova, então vou trazer uma palavra nova para vocês. Ele fala assim, aí ele abre o texto para vocês, aí ele abre o texto, ele lê o texto, ele começa devagar, foge do texto, o texto não é mais da Bíblia, o texto é dele, você está se perguntando onde ele vai chegar nisso, encerra o culto com muito barulho, desde o início até o fim, e você vai para casa. Você chega na segunda-feira e eu vou te dizer o que acontece com você: crise. Falo por experiência pastoral, crise de fé, porque o culto te formou e você nem sabia. Você chega na segunda-feira, você não tem mais os estímulos. Você chega na segunda-feira, você não tem mais a injeção de dopamina. Você chega na segunda-feira, não tem mais barulho. Na segunda-feira, a luz está acesa. Você tem que buscar a Deus, mas como você vai buscar Deus no silêncio? Não teve um minuto de silêncio no culto que você participou. Parece que Deus só está no barulho. Aí você tem que confessar pecado, mas no culto não te ensinou a confessar pecado. Por que você vai confessar pecado? Você precisa viver uma vida comunitária e discipulado, mas o culto pregou para você o individualismo, com a forma dele. Você tem que ler sua Bíblia, você vai ler a Bíblia, aí você vai ficar lembrando como o pregador pregou, né? Nossa, ele pregou assim, ele viu um segundo significado, terceiro, parece que ele tinha um mistério em volta, ele vê coisas que eu não vejo. Você não sabe ler sua Bíblia na segunda-feira, você não sabe orar, aí parece que Deus não está lá e você está numa crise de fé. Por quê? Porque o culto é sempre formativo.
O culto sempre te formou e você não sabia disso. É a mesma experiência que está acontecendo no Sinai. O culto sempre nos forma. Você entra em outra igreja, a igreja está clara, porque você tem que ver o pessoal que está do seu lado. Não é o seu culto, é o nosso culto. Você está experimentando aquilo hoje, que é um tipo de prelúdio que você vai sempre experimentar por toda a eternidade. Você já parou para pensar que não vai ter um dia na eternidade que você sozinho vai se aproximar perante o trono do Cordeiro? Sempre na comunidade. E a igreja está te lembrando isso, com a estrutura dela, com o culto dela, dizendo, olha, o culto é nosso, o culto não é o seu momento, o culto é o nosso momento. Começa esse culto com a leitura da palavra, porque o culto é sempre uma resposta, nunca uma iniciativa. O culto é sempre o cumprimento de uma ordem. É Deus quem fala em primeiro lugar, por isso que abre o culto com uma leitura bíblica, no mínimo, né? Aí Deus fala, e nós respondemos em adoração. Peraí, se é Deus, eu acabei de ler na palavra a grandeza dele, quem ele é, veio essa revelação, a primeira coisa que eu tenho que fazer então é cantar para ele. Por isso que a gente canta. Depois que a gente canta, está todo mundo se olhando, o canto é nosso, você está lembrando, eu preciso da fé do irmão, eu conheço a vida dele, mas ele está professando Cristo, está confessando Cristo mais um domingo, como eu sou edificado por isso, como ele está servindo a minha vida simplesmente estando aqui, todo mundo sendo edificado. Aí nesse culto você tem inúmeras orações, porque o livro de Salmo é um livro de oração, Salmo, a oração de ação de graça, oração de confissão, oração intercessória, oração de petição, e esse culto está recheado de oração. Aí nesse culto tem aquela oração de confissão de pecados, fica toda a igreja em silêncio, aquele silêncio santo e incômodo, que eu acho lá no culto que eu faço parte, um dos momentos mais bonitos do culto, porque Deus está no silêncio. Aí depois vem um irmão orar pela oração da iluminação. Senhor, abençoa esse momento, porque se o Senhor não iluminar nossas mentes, nós não lemos a Bíblia. Aí vem o cara para pregar, ele começa a pregar falando, tá vendo a palavrinha? Tá vendo o verso? É isso que diz. Está ensinando você a ler a Bíblia. Aí termina o culto com a bênção. Isso só tem a bênção de Deus, porque nós cumprimos uma ordem do jeito que Ele quer. Você vai para a segunda-feira, a sua experiência na segunda é totalmente diferente, né? Porque a luz está acesa, Deus está lá. Você está em silêncio, mas Deus está lá. Você aprendeu a orar porque tivemos inúmeras orações. Você aprendeu a ler sua Bíblia de forma genuína, literal do texto. Percebe como o culto te forma? O culto está sempre te formando domingo após domingo. Veja a importância de você estar numa igreja bíblica, onde o culto é verdadeiro. Eu fico chocado, falando francamente como pastor, que às vezes vem pessoas para mim dizendo, pastor, eu queria dizer que eu estou muito feliz, que eu estou mudando com a minha família para uma outra cidade, ou para um outro país. Eu falo, que legal, por que você está indo? Estou indo porque a vida vai ser melhor, a gente vai ganhar mais dinheiro, tem mais proteção, e começa a dar inúmeras razões. E eu faço aquela pergunta mais simples, que deveria ser a primeira: qual igreja? Não, a gente não parou para pensar ainda sobre igreja. Então sua conta vai ser cheia, mas seu coração pode ser muito vazio, meu amigo. Você pode ter a boa vida por fora, mas com o Senhor sua caminhada vai ser complicada, porque o culto sempre nos forma. O culto nos forma de modo individual, mas o culto nos forma de modo coletivo. Toda vez que você vem cultuar o Senhor aos domingos, te lembra que você é uma comunidade batismal. Te lembra que é uma ruptura entre igreja e mundo. Nós somos um povo santo, e o culto te lembra isso. O culto te lembra que nós somos uma comunidade nupcial. É no culto que você se lembra que você é noiva, que você ama ouvir a voz do seu noivo, que você canta, Maranata, vem noivo, eu te espero. O culto te lembra isso, está te formando que você é a noiva dele. O culto te forma uma comunidade católica universal, porque no culto demonstra que nós não temos mais barreiras sociológicas tão importantes no nosso meio. O culto te forma como comunidade diaconal, porque todos servem. Não somos católicos romanos que um media o culto para você.
que tem um sacerdote que está te conectando com Deus. É você o sacerdote. O culto nos forma como comunidade missionária, porque quando termina o culto, vocês recebem a bênção com o lembrete de que agora eu sou um missionário no mundo. De segunda a sábado eu tenho que pregar o evangelho. O culto é sempre formativo, como foi no Sinai. Meu primeiro ponto com vocês é o culto nos forma. Meu segundo ponto com vocês, o preparo para o culto. Versos 7 e 8, olha comigo por gentileza. Começa o verso 7 e 8 com a comunicação entre o povo e Deus por intermédio de Moisés. Moisés é chamado, veja. Deus vai falar com ele no verso 7, e no verso 8 e verso 7 ele vai falar para os anciãos de Israel. Isso demonstra a estrutura da liderança de Israel. Deus fala com Moisés, Moisés fala com os anciãos, e os anciãos levam a mensagem ao povo. Verso 9, a forma da comunicação. Deus vai dar uma nuvem escura sobre Moisés. Se você perguntar por que isso, pensa você em Israel. Como é que eu sei que Deus está falando com Moisés? Se olhar para o homem, e sobre o homem teria um tipo de nuvem. Uma nuvem escura, um sinal visível de que, olha, ouça Moisés. Versos 10 e 11 vem a mensagem. Qual é a mensagem? A mensagem está resumida aí no verso 10, consagre-o no dia de hoje e amanhã. Qual era a preparação para o culto? Em primeiro lugar, verso 12, eles não deveriam tocar na extremidade do monte. Pensa a dificuldade se você fosse o povo de Israel, as crianças correndo, os animais passando, ninguém podia tocar no monte. Deus era diferente de qualquer outra divindade que poderia ser tocado e beijado. E Yahvé até exigia um tipo de aproximação, mas uma aproximação santa, um tipo de distanciamento necessário. Não somente isso, não podia tocar em morto, verso 13. Se esse indivíduo tocasse no monte, ele seria morto, então você teria que executar esse homem por apedrejamento ou flechamento. Verso 15, outra preparação que nós temos, não poderiam tocar em mulher, e aqui está falando para os casados. E a ideia não é que o sexo era impuro, nunca foi, mas é a mesma ideia de 1 Coríntios capítulo 7, que Paulo vai dizer até hoje no culto cristão, de que por um determinado momento, verso 5, capítulo 7, o casal cristão pode se privar da intimidade para buscar o Senhor em oração, não por muito tempo, para que Satanás não nos tente. Isso acontece até hoje, a gente se prepara assim. Depois vai dizer, dos versos 10 e 14, que eles deveriam lavar as suas roupas. Veja, mais uma vez a dificuldade, não tinha máquina de lavar roupa. Pensa a dificuldade na época, filas quilométricas, com você com algum tipo de pano carregando as suas roupas, tendo que levar tudo lá na água, vai lá, lava a sua roupa, volta para onde você estava, totalmente difícil. E aí verso 14 termina dizendo que Moisés desceu do monte para junto do povo e consagrou o povo. Então, meus irmãos, nesse ponto nós aprendemos que na nossa adoração nós devemos ter tanto alegria quanto temor. Nós nos lembramos que Deus é tão iminente quanto transcendente, que de um lado Deus desce do monte, pede que o povo se aproxime, Ele deseja relacionamento, Ele deseja proximidade, mas por outro lado Ele continua sendo Deus, de que nós sempre nos aproximamos, como diz o Salmo 2, verso 11, sirvam o Senhor com temor, e alegrem-se nele com tremor. De um lado nós falamos como Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas por outro lado nós também falamos como Davi, Deus é terrível em seu santuário. De um lado nós falamos como Pedro, mestre, é bom estarmos aqui. Mas também nós falamos como Pedro, afasta-te de mim porque eu sou pecador. Quando o nosso culto é somente alegria, nós caímos
num tipo de relaxamento, nós somos displicentes, desrespeitosos, e a tentação é sermos liberais. Mas quando o nosso culto é somente temor, nós caímos num formalismo frio, impessoal, e a tentação é legalismo. Perceba, Deus deseja que Ele se aproxime, que o povo se aproxime, mas Ele continua sendo Deus. E eu sei que parece tão estranho falarmos de preparo para o culto hoje em dia. Isso mostra o descompasso histórico que nós estamos. Jeremiah Burroughs, por exemplo, um pastor puritano do século 17 inglês, pregou 14 sermões sobre Levítico 10, ensinando a sua igreja simples de como você deve se preparar para o culto. Ideias como de 1 Samuel capítulo 16, verso 5, consagrem-se, então venham ao sacrifício. Hebreus 10, verso 22, aproximemo-nos, mas com um coração sincero. Eclesiastes capítulo 5, verso 1, guarde o pé de vocês quando você entrar na casa de Deus. O preparo para o culto. Porque o culto não é mais uma reunião da nossa semana. É um encontro intenso com Deus, algo singular, de que Ele nos abençoa de modo distinto de tudo aquilo que nós experimentamos. Então o máximo que nós deveríamos fazer é nos prepararmos. Tempo no coração para uma correta percepção de quem Deus é, apartar do nosso coração todo o mau caminho pecaminoso, pelo menos no sábado começar a vigiar e orar, cultivar pensamentos elevados acerca dele, não fazer de nós mesmos objeto de adoração e culto, uma reverência e temor quando a gente está chegando à presença de Deus. Nós deveríamos estar nos preparando para isso. É o que está acontecendo em Sinai. Eu sempre falo na igreja que eu faço parte lá na Trindade, como é o nosso sábado, o quanto nós, pais de famílias, preparamos as nossas famílias, o quanto eu preparo a agenda da minha casa, da minha família durante a semana. O culto está chegando, filhos, vamos preparar nosso coração, vamos orar por isso. Como vai ser o nosso sábado? Eu vou bolar minha agenda de um jeito que eu não vou chegar cansado para o culto, não vou dormir muito tarde, não vou passar a madrugada vendo Netflix para chegar no culto cansado. É o meu momento, é o principal momento da minha família, é o preparo, é o mínimo que a gente deveria estar fazendo. Não é estranho, portanto, que os nossos cultos são tão frios, que os nossos corações não são mais tocados, porque a gente não mais se prepara, a gente entra por aquela porta achando que é somente mais uma reunião que eu tenho durante a minha semana. O resultado, a formação do culto e o preparo do culto. E agora vem o terceiro e penúltimo ponto, que é o objeto do culto, o objeto da adoração. E agora o texto começa a ficar cada vez mais bonito, porque agora dos versos 16 a 20, Deus vai aparecer em cena. Deus vai descer sobre o monte, e diferente dos outros deuses que habitavam no topo do monte, que ficavam estáticos, calados, impassivos, parados, indiferentes, Deus desce. E quando Deus começa a se aproximar do seu povo, descendo sobre o monte, nem a estrutura, nem o fundamento da terra o suporta. Não há estrutura tão forte, capaz de suportar o peso desse Deus que se aproxima do seu povo na adoração. E é por isso que nós lemos que houve trovões e relâmpagos, sinais claros do seu poder. Salmo 29, verso 3, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja. Por isso trovões e relâmpagos. Por isso que nós lemos, havia uma espessa nuvem, sinais claros do seu mistério, lembrete de que Deus habita em luz inacessível, que nenhum olho viu nem pôde ver, lembrete de que Ele é incompreensível em sua totalidade, lembrete que a grandeza de Deus não tem limite, lembrete de que Ele está coberto de luz como um manto, e o seu resplendor é como a luz. Deus se revela, mas nunca exaustivamente. Ele é um mistério.
por isso que há som de trombetas. Porque quando um rei ia se aproximar, tinha um cortejo real, e as trombetas eram entonadas: o rei está chegando, o rei está chegando. E agora o rei de toda a criação, de toda a terra, está se aproximando. E porque ele está se aproximando, há um barulho estrondoso no céu de trombetas, mais alto que o som de trovões e relâmpagos, deixando claro de que Deus estava aproximando do seu povo na adoração. Verso 18 vai dizer que todo o Sinai fumegava. Às vezes a gente pensa que o Monte Sinai estava somente lá no topo dele, né, pegando fogo, mas não é isso que está acontecendo. Era uma bola de fogo. E aí nós lemos no verso, ainda que todo o monte tremia com violência, um tipo de terremoto aconteceu. E se você perguntar qual foi o resultado dessa aproximação de Deus ao povo que queria adorar Ele, a resposta é simples: medo. Verso 16, final do verso 16: todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. E se a pergunta foi: mas e o corajoso Moisés, hein? Como é que ele estava? Pior ainda, porque nós lemos em Hebreus capítulo 12, verso 21, que na verdade o espetáculo foi tão terrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Meus irmãos, essa é a glória do Deus que nós adoramos domingo após domingo. É desse Deus que eu estou falando, que a gente se aproxima todos os domingos. Você tem essa consciência que o culto é um encontro intenso com Deus. Só que é esse Deus. Quando você entende isso, você se dá conta que a razão bíblica da adoração transcende as suas circunstâncias. Porque se você adora a Deus somente a depender das suas circunstâncias, você é o seu Deus. Ninguém precisa ficar implorando para você: você não vai para a igreja hoje não? Você não vai sair da sua cama e se aproximar de Deus hoje não? Quando você entende: peraí, eu tenho o privilégio de me aproximar desse Deus, é esse aqui, é irresistível essa aproximação. Quando você entende isso, você entende que todo culto é verdadeiro, porque Deus é genuinamente belo e verdadeiro. Você entende que o que torna o culto agradável não é a estética musical, não é a arquitetura local, não é o ambiente, a atmosfera criada por nós mesmos, não é a presença do pastor A ou B. O que torna um culto belo é que seu objeto é belo, e Deus é sempre belo. Quer esse culto numa catedral belíssima da Idade Média na Europa, quer esse culto no deserto árido, onde nem há templo, ainda assim o culto é extremamente belo, porque o objeto da nossa adoração é sempre maravilhosamente belo. Esse é o culto cristão. É isso que a gente faz domingo após domingo. Eu fico imaginando, sinceramente, se eu chegasse para vocês aqui e falasse assim: gente, vocês não sabem quem está pregando na igreja do lado aqui hoje, Moisés. O que a gente faria? Nós que adoramos o culto à personalidade, o que a gente faria? Esvaziaria essa igreja, iria todo mundo ver Moisés pregar, certo? Aliás, é Moisés que está pregando na igreja do lado? Claro, aí Moisés está no culto. Aí você chega lá e está acontecendo o culto. E quando você olha para Moisés, ele está com o rosto prostrado no chão. Porque quem é Moisés quando Deus se revela? Mais um pecador, mais um como nós. Porque no culto cristão só há espaço para um objeto de adoração. Esse Deus todo poderoso e todo glorioso, meus irmãos, que nós adoramos de domingo
após domingo. Então eu termino com uma pergunta: como é que a gente se aproxima? Se Ele é todo poderoso, se Ele é santo, se Ele existe preparo, como que a gente pode genuinamente nos aproximar dEle? E aí vem meu quarto e último ponto com vocês: nós precisamos de mediação. E aí termina então nossa passagem nos versos 20 a 25 com Moisés fazendo o papel de mediador, se você olhar. Verso 20 vai dizer que o Senhor chamou Moisés para o alto do monte, Moisés vai até lá. Verso 21, o Senhor vai dizer a ele: desce e avisa o povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo. Verso 22, os sacerdotes se aproximam do Senhor e devem se consagrar. E aí, verso 23, o nosso mediador nos coloca uma impossibilidade. O povo não pode subir o monte Sinai. O povo não tem envergadura moral para se aproximar para o culto. Moisés, o grande mediador, coloca uma impossibilidade para o culto. Não há nada que eu possa fazer. Não há nada que vocês podem fazer. O povo não tem direito de aproximação. Em outras palavras, o que Moisés está dizendo é que nós não temos direito ao culto. Ainda bem que o culto não termina no capítulo 19. Esse culto termina no capítulo 24. Você não precisa abrir, eu vou ler com você. Termina no capítulo 24, no verso 5. Moisés enviando alguns jovens dos filhos de Israel para que oferecessem ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos ao Senhor. Verso 6 do capítulo 24, Moisés vai pegar sangue, vai aspergir sangue sobre o povo, e ele vai dizer algo muito interessante no verso 8, de que aqui está o sangue da aliança que o Senhor fez com você. Percebe o que Moisés está ensinando o povo no final desse culto? De que o povo pode adorar a Deus não por causa de Moisés, mas o povo só pode adorar a Deus por causa do sacrifício. E aí milhares e milhares de anos mais tarde, vocês se lembram da cena, o Senhor Jesus vai ter um pão nas suas mãos, um cálice na outra mão, e Ele vai dizer: lembra de Moisés? Lembra do sangue da aliança? Lembra da dificuldade que vocês tinham de aproximação? Esse é o meu sangue. Esse é o sangue da minha aliança. Lembra que Moisés pôde subir com 70 anciãos e ter uma refeição depois nesse culto com Deus? Agora vocês também podem ter isso domingo após domingo, quando nós servimos a ceia do Senhor, por causa do meu sangue. Jesus estava ensinando que o nosso culto é cristocêntrico, não só porque a gente prega sobre Jesus, porque você só pode entrar por aquela porta, porque naquela porta há nos umbrais dela o sangue do Cordeiro crucificado. E todos os momentos de cada passo que você dá, todos os momentos da sua aproximação neste culto, você só tem esse direito, porque o sangue foi aspergido sobre a sua cabeça. E se não fosse esse novo e vivo caminho, você jamais poderia se aproximar dele. Então o nosso culto se torna totalmente distinto, meus irmãos, porque finalmente o objeto da nossa adoração é também o nosso mediador, e o seu nome é Jesus Cristo. Essa é a beleza do culto cristão. É isso que torna o nosso culto distintamente cristão. Então eu termino lendo para vocês as palavras do autor de Hebreus, em Hebreus capítulo 12, versos 18 a 24.
verso 22 ele diz: vocês chegaram, presta atenção, a um monte Sião, a cidade do Deus vivo. Vocês chegaram a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês, igreja, chegaram à assembleia festiva, a igreja dos primogênitos arrolado nos céus. Vocês, igreja, chegaram a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados. E vocês chegaram a Jesus, o mediador da nova aliança, o sangue da aspersão que está sobre vocês e fala muito melhor que o sangue de Abel. Nós chegamos, meus irmãos, nós chegamos, mas só chegamos por causa de Cristo. Graças a Deus por isso. Vamos orar. Senhor, nós chegamos, nós já estamos lá, nós já experimentamos dos poderes da era vindoura. Tudo é nosso. Nós já estamos com milhares e milhares de anjos, com milhares e milhares de santos que têm seus nomes arrolados nos céus. Nós já estamos aí. Nós já chegamos. Nós já estamos perante a sua presença, estamos perante o seu trono, nós estamos perante a sua majestade, nós estamos perante o Senhor, nós chegamos. Que graça, que dádiva, que misericórdia que nós temos, que bênção sem medida. Nós estamos perante o Senhor do universo, cultuando o seu bom nome, declarando a sua majestade, dando a glória devida ao seu nome. Que prazer, que satisfação, que alegria. Nós já chegamos, e tudo isso é nosso, somente por causa do perfeito e bendito sacrifício de Cristo. Bênção. O que eu te peço por essa igreja é que o culto seja sempre verdadeiro, sempre mediado por Cristo, sempre tendo o Senhor como objeto único da adoração, e que mais e mais e mais pessoas dessa região possam desfrutar desse benefício, dessa glória que é o culto cristão. Então a Ti toda a honra e toda a glória nessa manhã, porque o Senhor merece. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe vocês.